Bom dia, doutor Maia. Alô, Alô, tudo bem? tudo bem? E aí? Tudo bem, a gente está aqui que tá, né? Tô que tô. Estamos na luta, companheiro. Eu vi que tu não me mandou um alô pelo Facebook, foi pelo Instagram. Ah, pois é, mas é que o senhor tá com Instagram agora também? Opa! Eu, eu sempre tive Instagram, mas quase não vejo, só eu vejo Ah, que tá. me seguem. Eu mandei Eu, pelo eu- Messenger. Aqui pelo Messenger. não, mas chegou pelo Insta. Tu vê só. Mas que coisa, né? Tá Aí eu louco. vi, ué, ela mudou de canal, agora tá Não, eu mais nem sofisticada. uso o Insta. Eu não uso. Eu também tenho, mas não uso. Bom, mas É, é que ó, eu acho que eles todos são mais ou menos do mesmo dono, né? Então quem tá num deve estar no outro automaticamente, alguma coisa assim. mais ou menos isso, eu acho. Agora é que nós, Mais ou menos isso, eu acho. agora é que nós somos pessoas modernas, né, doutor Maia? A gente tá aí nas redes. Não estamos nem aí para essa coisa de 1970, 1980. Agora há pouco eu estava brincando que músicas mais modernas eu não sei quase nada, né? Agora, se é de 70, de 80, do século passado, aí pode me chamar que eu entendo alguma coisa. É muito difícil alguém que entrou no mar lá por a década de 60, 70 pegar todas as ondas que estão seguindo, né? É muito difícil mesmo. Deixa eu mandar um Nós abraço para tinha muito surf na Valquis. época. Mandar um abraço para Valquis, para a mãezinha da Valquis também. Obrigada aí pela companhia e pela colaboração, né? Muito bom. Obrigada, Valquis. Pois é, doutor Maia, nós estamos hoje no dia do Natal. Para quem é o tal, para quem é ocidental como nós e quem não está de mau humor, não adianta, a gente não consegue fugir desse ar, né? Dessa sensação que o Natal traz obrigatoriamente por se tratar de uma tradição. Pode até não gostar, pode ser contra, porque é isso, porque é aquilo, porque é comercial, não sei o quê. Mas a gente entra, né? A gente é. Como é que eu vou dizer? Nós somos alcançados por esse sentimento, por essa data. É verdade, eu vi que o Papai Noel saiu do Polo Norte até 3 dias antes do Natal, porque ele tem que entregar presentes para 2 bilhões e 500 milhões de crianças, né? Bah, Então, não é fácil. não é fácil. Esses dias eu vi um cálculo de o quanto ele teria que ir, não sei quantos quilômetros por hora para poder entregar para todo mundo no mesmo dia. No mesmo dia. Realmente não, é uma festa, né? Uma festa de fundo religioso e que, de certa forma, pega todo mundo, independente de se eu sou mais ou menos crente, né? Seria mais uma coisa ligada à integração das pessoas, família, enfim, intensificar coisas afetivas ou afetos que se tem no grupo familiar e, de certa forma, mais coletivo às vezes. É. Sabe que esses dias eu soube de um Nisei que foi visitar os parentes lá da família, lá no Japão, e acabou não voltando. Ele está morando lá. E ele está impressionado com a força do Natal no Japão. Porque Pois não é, quer tem, dizer, não tem tradição religiosa, né? É Natal, é Papai Noel, entendeu? Não tem nada a ver com Jesus, coisa nenhuma, é Papai Noel. É Coca-Cola. então não tem assim aquela característica que teria assim para uma família brasileira, uma família japonesa, mas o espírito esse parece que ele se veste de acordo com o lugar que ele desce, né? Ele se adapta. O senhor lembra de algum presente de Natal, assim, quando criança, que tenha marcado? Olha, mesmo tu me falando isso agora, eu não tenho uma lembrança clara assim de. Eu só tenho a lembrança de construir presépio, isso sim, que a família gostava e eu então me esmerava na montagem do presépio e a montagem da árvore, né? Porque naquela época era o pinheirinho que se comprava, né? Uhum, Agora está proibido porque sim. ecologicamente não é correto. Mas a lembrança que eu tenho era isso, né? E
E pintar ovos de galinha, coisa, a montagem da árvore, né? Porque naquela época era o pinheirinho que se comprava, né? Uhum. Agora está proibido, porque Sim. ecologicamente não é correto. Mas a lembrança que eu tenho era isso, né? E pintar ovos de galinha, coisa assim, né? Não, isso é na Páscoa, né? É Já na estou Páscoa. Já tô... já tô misturando as coisas. É. Mas assim, nenhuma. Eu me lembro, porque assim, ó, minha família eu não comemorava Natal, porque a minha mãe era de uma religião. Era não, até hoje é. De uma religião que não comemora Natal, né? Então esse é o Sim. tipo trauma de infância, né? Natal e aniversário a gente não comemorava por causa da minha mãe. Mas enfim, sempre tinha aquela comemoração de uma tia, do meu pai, que não era e tal. Sempre, mas nunca foi assim, aquela festança, né? Mas tinha. E eu me lembro, doutor Maioli, como eu sou festança, né? Mas tinha. E eu me lembro, doutor Maioli, como eu sou velha. Eu me lembro que eu ganhei uma baratinha Andreata, que foi o pedido que eu fiz pro pai. Porque eu sempre tive uma coisa mais assim, menino, né? Então ele não me dava bonequinha e tal. E eu ganhei, o Andreata tinha sido campeão, e eu ganhei uma baratinha. Eu me lembro daquela baratinha assim, como se eu visse agora aqui na minha frente. Isso é de 1912, né? Não, agora que tu falou, me lembrei de um presente porque desde guri eu gostava muito de ler, né? Então me deram de presente, não sei que época isso foi, mas deve ser lá pelos 8, 9 anos, por aí, eu acho. O Tesouro da Juventude, Uhum. que eram 18 volumes e que na época eu gostava porque deu o mundo, né? Isso que eu me lembrei agora, tu falando, né? Que esse marcou muito porque 18 volumes, tu vê o tempo que eu fiquei ali, né? Sim, porque o senhor não incomodou mais ninguém, né? Não, ninguém mais precisar me responder, é só pegar o livro. Mas tu vê só, a gente tem que ter. Eu vou perguntar aí para os amigos se vocês lembram de algum, algum presente assim. Não, eu não estou perguntando aquele presente que marcou, não é isso. É só se lembram de algum presente assim que vale a pena contar, né? Que seja. Eu me lembro da baratinha Andreata. Alguém aí vai ter mais detalhes sobre a baratinha Andreata, mas eu me lembro. Foi no mesmo Essa ano que eu, baratinha eu não me lembro também dela. foi no mesmo Me ano lembro que eu. do Andreata, né? Puxa, do Andreata lembro. Pois é, mas ele ganhou. Aí foi a baratinha dele, começou o pessoal a comprar, né? É, olha só, olha só, fiquei sabendo aqui da irmã de uma amiga nossa que está com Alzheimer, caiu da cadeira de rodas e quebrou o fêmur. Está no pronto-socorro. Puxa. Vamos dar uma força aqui para nossa amiga, a Vera Lúcia aqui. É difícil, né? Esse ano o senhor tem essa memória também, né? Não, essa memória eu me recuperei bem, né? Até o meu cirurgião disse, oxa, mas na tua idade, se recuperar assim, eu vou te botar num congresso, porque só pode ser por causa da cabeça, porque eu acho que não foi só o osso. Vai ter que ser estudado pela NASA, Vai ter sabe? que ser estudado. Não, mas eu acho que tem muito da cabeça, né, doutor Maia? A pessoa que não fica naquela coisa delirante de agora não vai dar mais, agora eu não vou mais conseguir, agora eu não vou mais isso. Porque esses dias eu tive junto com uma pessoa que teve algo muito parecido com o que eu tive, né? De resultado, assim, de coração, por causa do Covid. E a pessoa está detonada. Ela está praticamente acamada. Ela não faz nada sem a ajuda dos parentes. E ela disse, Não, mas tu teve a mesma coisa que eu, aconteceu contigo a mesma coisa, como é que tu tá assim tão bem? Eu digo, eu não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei é que eu não aceitei isso como sendo uma coisa minha. Aliás, eu nem pensava nisso, entendeu? Não, e aí dá para fazer uma digressão interessante com essa coisa. Quando eu quebrei o fêmur, eu pensei assim, eu lido bem com as coisas afetivas baseada na minha hipótese pessoal do setor autoanalítico da personalidade. Então,
Já que o pensamento seria o digestor dos afetos e capacidade, então, de, vamos dizer, de racionalizar afetos e gerar uma conduta o mais adequada possível para cada situação, agora que eu quebrei o fêmur, eu vou poder lidar com a incapacidade, porque nós temos dois mundos. Um é um mundo externo, o meu mundo, tem três, o mundo psíquico interno e o corpo, que é outro mundo externo. Eu não sei nada do meu corpo, eu só sei que ele, quando prejudicado ou coisa assim, me limita no sentido de eu entrar no mundo externo. Então, aí eu levantei a hipótese para mim, assim, eu vou observar o quanto eu, psicologicamente, estou ligado a um corpo que não é mais aquele corpo que era. Aí me lembrei do Erasmo Carlos, que diz assim, eu me sinto um guri, mas o meu corpo parece que não quer mais nada comigo. Exatamente. Então, quer dizer, se tu consegue dirigir essa... Aí me lembrei do Erasmo Carlos, que diz assim, eu me sinto um guri, mas o meu corpo parece que não quer mais nada comigo. Exatamente. Então, quer dizer, se tu consegue dirigir essa coisa que tu antes fazia com as tuas linhas afetivas, mas agora ligando ao corpo, sentindo a limitação e vendo essa impossibilidade, tu provavelmente vai conseguir lidar melhor com a dor, com a limitação e com as coisas que estão te embretando numa nova realidade, que nos aproxima da realidade da morte, né? Uhum. Então aí acho que isso me deixou, vamos dizer, muito de bem com as limitações, dores e por aí afora. E tem um detalhe interessante também, que é a história de tu procurar a dor, né? Tipo assim, tu fica caçando a dor, porque afinal de contas ela estava ali, aí de repente quando ela não está ali, tu fica caçando. Sofrer a dor como limitação e não conseguir, ou falar com a dor. Assim como eu sempre digo aqui, que nós devemos falar com a ansiedade, com a angústia, com a depressão e com agonia de qualquer tipo, e não fugir dela, mas entender que linguagem, o que ela está querendo dizer para mim, porque essa seria a capacidade autoanalítica. Porque a maioria, assim, eu estou deprimido, me dá um remédio, eu não sou louco, isso quer dizer, eu não converso com esta vivência que está me assodando nesse momento. Então, se eu fico atento, eu tenho uma capacidade de perceber várias possibilidades em vários mundos. O mundo do corpo, o mundo externo e o meu mundo psicológico, que é o que interage com esses dois mundos, né? E ao mesmo tempo também, de alguma maneira, não ficar com ódio daquela parte tua que não está respondendo tempo sentada numa cadeira de rodas também. Mas foi muito pouco, né? Foi algumas semanas, assim, para fazer qualquer coisa só com uma cadeira de rodas. Depois fui para o andador, depois tem que fazer aqueles exercícios todos, aquilo tudo. Naquele momento ali havia uma espécie assim de antagonismo entre eu e o meu corpo, eu mesma. Então, de repente, tu começa a sentir ódio dessa parte tua que não funciona, e eu acho que daí há uma depressão, não sei. Sim, aí tu está dizendo, exemplificando o que eu disse. Se eu não consigo entender essa voz que fala através da dor, eu não tenho como me adaptar. Eu fico odioso, quer dizer, eu detesto o mundo, puxa vida, eu quero morrer, eu quero desaparecer, eu fico deprimido, eu fico irritado com os outros. Quer dizer, eu perco a capacidade que são da linha agressiva, da linha odiosa, da linha, vamos dizer, ressentida, e aí então fico vítima deles e passo a querer culpar alguém lá fora. E fico insuportável em determinados momentos para os que estão à minha volta. Porque eu não tenho capacidade de metabolizar afetos negativos que estão vivendo, que aliás o tempo todo, porque a nossa vida é uma decepção e uma desilusão constante. O que eu estou querendo dizer é que se eu admito isso, eu converso com a decepção, com a desilusão e interajo com ela, descobrindo caminhos novos para... É a mesma coisa que eu estar numa estrada, por exemplo, em Santa Catarina e cair a estrada.
Se eu não cair no buraco, eu vou fazer uma alternativa, eu vou sair por uma vicinal. Como é fácil não cair no buraco, eu vou fazer uma alternativa, eu vou sair por uma vicinal. Como é fácil fazer isso na vida real. E como é difícil fazer uma vicinal interna onde eu saí fora da freeway que eu vivia. Puta, mas essa aí é muito boa, hein? Porque aí dá perfeitamente para a pessoa mais burra do mundo para entender, sabe? Mas tu viu como as metáforas... Por que o Cristo usou só metáfora falando lá no monte? Porque não tem como, olha que às vezes, né, a gente tenta entender isso aí e não consegue. Aí o senhor veio aqui e faz essa imagem que é perfeita. É perfeita, quer dizer, não tem como tu não tentar... Né, Beatriz, eu posso levar 3 horas para fazer um caminho que era uma, mas eu sei que posso, né? Isso. Mesmo que eu tenha que abrir uma estrada. Abrir a picada. Uma trilha. Abrir a picada, mas... Que abrir uma estrada. Abrir a picada. Uma trilha. Abrir a picada, mas tu sabe que pode. Isso é muito importante, né? E porque assim, ó, o relacionamento nosso com o nosso corpo, ele é real. A gente não pode pensar que eles são uma coisa só. Existe, deixa eu ver se eu falo para não... Existe uma pessoa que sou eu, tá? Isso. Essa sou eu. Eu penso, eu desejo, eu sonho, eu detesto, emoções, pensamentos, babá, sou eu. Só que eu tenho que administrar uma parte física que é o meu corpo. Que é uma coisa que às vezes não responde como eu gostaria, por causa da idade, que é outra questão também que a gente não pode dissociar até de um tombo, de uma cadeira de rodas. Uma pessoa, de repente, ela se dá conta, estou com 60, 70 anos. Meu corpo, eu já não consigo mais correr como eu corria. Eu já não consigo ter a mesma vivacidade para tomar um banho como eu tinha antes. Entende? Quer dizer... Essa concepção, esse flagrar, esse momento é um momento também de começar a aceitar e não sentir medo, não sentir raiva do corpo, não sentir desprezo até pelo corpo, porque ele está, né, ele tá meio largadão, ele está assim, poxa, quem tu é, né? Parece que não é nem a gente. Como é? A freeway não tem mais manutenção, eu fiz tudo que eu podia e tá... Os buracos tá ali, né, toda desmilinguida e tal. Então, eu tenho que conseguir realmente me dar conta de que a morte quer dizer que eu sou limitado e que tem um fim, né? Agora, este tipo de afeto é que as pessoas deveriam conseguir entender usando esse afeto, é que as pessoas deveriam conseguir entender usando essas metáforas, né, de que o corpo é limitado e que eu tenho que conviver com ele à medida que ele decresce e vai ficando doente e daqui a pouco eu vou morrer, né? Mas isso aí a gente não consegue pensar. Mas é isso que diz aquele filósofo. Então, a morte é uma sombra. E, na realidade, tu fugir da sombra é absolutamente absurdo. Então, se eu tenho que conviver com a sombra, eu tenho que falar com ela. Eu tenho que cada vez conviver mais com o que seria a limitação e a minha limitação no tempo nesse mundo, né? Então, aí eu poderia falar com vamos dizer assim, os avisos da morte. Quais são os avisos da morte? Todas as problemáticas que atingem a minha linha psíquica e física. Porque eu estou sempre vivendo desilusões e depressões ligadas a decepções, desilusões. Então eu tenho que ser capaz de usar essa energia para reciclar esse excesso de lixo que começa a montar dentro de mim, que é ressentimentos, raivas, ódios, agressividade, incapacidade de adaptação, narcisismo excessivo, inveja. Por isso que eu digo que a capacidade nossa é metabolizar com a mente, pensando os afetos negativos e a nossa circunstância constante a cada momento. Quando a pessoa é capaz de criativamente fazer isso, ela diminui a ansiedade, a agressividade e o ressentimento com a existência ou com as pessoas que estão em torno.
E aí abre um campo, vamos dizer, criativo, porque eu gero significados de estar aqui agora. Vamos dizer, criativo, porque eu gero significados de estar aqui agora. Me sinto bem, apesar de estar limitado. Isso é raro, mas é um dos caminhos que eu acho mais densos possíveis, né? Sim, até porque em algum momento tu começa a te dar conta de que não é questão geográfica e nem física. O teu sentimento de estar, de ser, de curtir e tal é muito mais mental e emocional do que qualquer outro traço físico. E a única maneira de eu entender as coisas é tendo uma curiosidade de estar sempre querendo, de certa forma, relativizar coisas que estão acontecendo. Porque o mundo é, por causa dessa posição de desilusão e decepção constante, tudo fica altamente relativo. Mas a maioria das pessoas vive mente relativo. Mas a maioria das pessoas vive como se fosse para sempre aquilo que ela pensa, age e acredita. Mas é aquela metáfora do rio. A cada dia que eu entro na vida, acordo da minha cama, não é a mesma água de ontem. Mudou. Não, mas para aí, Maia, mas aí eu perco a minha dignidade, a minha ideia, a minha isso. Mas eu não estou dizendo que tu vai perder a tua estrutura. Tu apenas vai contestá-la, gerando mais informações sobre ela e sobre o contexto mutante do mundo que muda a cada instante. Então, eu sou capaz de me adaptar a uma condição de vida que muda a cada segundo. Tu vê, a inteligência do corpo já é essa. Uhum. 7 em 7 anos muda todo o osso. Então, todas as outras coisas do corpo se mudam. Eu não sou o mesmo corpo de 10 anos. Ele está perdendo estrutura até, porque ele quer manter-se vivo, mas com o gasto, o desgaste da vida, ele vai perdendo estrutura. Até agora, nas pesquisas mais recentes, eles veem que os telômeros das células vão diminuindo e aí a capacidade de regeneração vai diminuindo. Então, estão muito interessados em animais que são quase eternos, porque estão sempre revivendo, né? Agora, essa coisa dos telômeros aí que o senhor falou, que claro, isso é para especialista, né? Mas a natureza é de uma perfeição assustadora, né? Quer dizer... Ela tem essas capacidades de... Uhum. Tem animais marinhos que eles calculam assim, que vivam até 500 anos. E estão sempre meio jovens. Uhum. Como é que uma lagartixa faz crescer o rabo de novo depois de perdê-lo? São coisas que são estruturas genéticas que têm a capacidade, só que a pesquisa provavelmente até já se diz, né, que a criança que nascer agora vai ter 150 anos. E aí a gente fica assim atordoado quando as pessoas, né, não entendem que nós temos até 80, 90 anos de vida agora por 3 razões principais: água tratada, vacinas e antibióticos. Uhum. Tem gente que diz que isso não é verdade. É inacreditável, né? Não, e pior é que quando começam a colocar como uma coisa meio fantástica, meio mágica, meio, assim, mística. Até o aconselho, eu já combinei com a Léa de comentar o filme O Milagre, no Netflix. Até o aconselho, eu já combinei com a Léa de comentar o filme O Milagre, no Netflix, agora em janeiro, que tem uma característica dessa: a menina está há 4 meses sem comer e todo mundo começa a ir para lá porque ela se alimenta do prana, do ar, da maravilha. E aí depois, gradativamente, uma enfermeira que está vigiando lá descobre que ela tinha sido abusada por um irmão e que a estrutura religiosa pegou ela de um jeito que ela precisava morrer para salvar o irmão do inferno, porque teve um abuso sexual com o irmão que está morto. E aí a enfermeira dá um salto interno e se dá conta: uma delas precisa morrer. E a menina diz que tem 2 nomes. Um que ela gostaria, que é Ada,
e outro que eu não me lembro bem, mas então Ada e Eda. Então a Ada tem que morrer, e a Eda... E aí então diz que a Ada pode morrer. Aí a Ada morre, e aí ela espera um pouquinho, bate na guria e diz assim, Eda. Aí a Eda nasce, e ela queima a casa para não aparecer nem ossos, e continuar o milagre que interessa para o povo ali, e leva a menina embora, aí viva na segunda personalidade. Então, Olha só. são milagres interessantes, mas de fundo psicológico intenso, né? Agora, passa para mim, eu não vi esse filme ainda. Eu já vi assim, a chamada dele, mas não assisti. Mas isso me lembra esse pessoal que está na frente dos quartéis esperando um milagre. Essas Exatamente. pessoas, elas é mais ou menos a mesma coisa, né, doutor Maia? Isso. O Lula é o que vai ficar vivo. E o Bolsonaro é o que tem que morrer. Mas enquanto eu não me der conta disso, eu fico assim esperando o milagre. Espera o milagre, daí e paga todo o mico que tiver que pagar, porque está acreditando realmente naquele milagre. Que eles querem o golpe, né? Exatamente. Tem que vir alguma coisa de algum lugar. Então, quando eu fico voltado para uma ideia assim, de forma fixa, eu fico imantado, eu fico hipnotizado naquela ideia e não consigo largá-la. E se largo, é uma enorme decepção que me deixa sem muito sentido de vida a posteriori, né? Olha só que conta aqui, ó. O nosso amigo pede para não falar aqui o nome, etc, etc. Ele diz o seguinte: um casal amigo foi embora e foi morar no Canadá durante os últimos. Agora eles voltaram aqui para Porto Alegre. Nós fomos até a casa deles para recepcioná-los na volta. Estou impressionado. A mulher parece mãe do marido. Ela envelheceu barbaramente e ele parece estar mais jovem. Como é que isso pode acontecer? Os dois são muito simples. São professores, mas bem simples. Ele não está entendendo como é que ela envelheceu. A mulher envelheceu e o marido não. Provavelmente porque ela estava muito infeliz lá, né? Provavelmente aí nós teríamos que entrar mais no psicológico, tanto dela, principalmente dela, né? Por que ela envelheceu tanto e ele se manteve, né? Porque depende da idade aí, né? A idade teria agora uns 50 anos por aí. Não, é de 15 anos. Voltaram agora para o Brasil, né? Mas provavelmente casados devem ser da mesma idade, parecida a idade. Né? Porque a estrutura da depressão, da desilusão e de algumas coisas mais densas, como a ansiedade, elas podem criar. Aqui ele diz, ó, ele tem 60 agora e ela tem 50 e poucos. Então estados, vamos dizer assim, ansiosos, depressivos e angustiados em relação ao que está acontecendo, tanto principalmente na vida em comum ou na vida fora, é que podem aparecer no corpo como, numa linha psicossomática, como um envelhecimento precoce, né? Isso é muito comum, porque a desilusão que me habita é tão grande em relação a quase tudo que me cerca, que eu antecipo, o corpo espelha o meu psicossomática como um envelhecimento precoce, né? Isso é muito comum, porque a desilusão que me habita é tão grande em relação a quase tudo que me cerca, que eu antecipo, o corpo espelha o meu estado psíquico, sem esperança, sem vontade nenhuma, um lugar indiferenciado interno e até, eu diria assim, desesperançado, né? Então, essas são três posições que a maioria das pessoas se mantém internamente. O esperançoso, que é aquele que está sempre querendo algo novo, criativo. O desesperançado, que a desesperança é uma das coisas mais, vamos dizer, disruptoras da estrutura física e ambiental.
E uma outra posição mais densa e grave, que é a indiferença. Então é como se eu fosse para um lugar isolado interno e fico indiferente a tudo. A desesperança e a indiferença se mantiverem muito tempo em mim, o meu corpo começa a espelhar esse tipo de vivência interna, né? Considerando aí também aquela questão da menopausa, né, do envelhecimento hormonal da mulher, que às vezes é Sim. muito forte, e aí ela dá uma envelhecida rápida e bem significativa ali. Não, então nós temos agora uma quarta posição. As mulheres se desmancham e os homens envelhecem. Desculpe as mulheres. Não é que com o envelhecimento vem a menopausa, aquele declínio hormonal, e aí a primeira coisa que aparece é a questão da pele, né? A pele da mulher fica bem mais assim, como é que eu vou dizer, coisa e tal. Mas isso é Tu me muito. deu a dica fisiológica, eu aproveitei. E tem também, eu aqui estou tentando imaginar, né, para não parecer que é desleixo da pessoa. Tem pessoas também que têm até geneticamente aquelas mulheres que são mais matronas, que tem aquela coisa assim meio italianada, meio, sabe, alemoada, que parece que envelhece mais do que o marido. A tendência das mulheres também é ficar assim mais comandantes, né? Elas ficam mais amazonas, né? General. Poderosas. Olha, eu quero te apresentar meu filho. Ué, mas ele é mais velho que tu? Sim, esse aí ele foi meu marido. E como o homem não consegue fazer quase nada direito sozinho, né? Sim, essa posição de filho é maravilhosa. E fica ali naquela dependência de quase tudo. E o pior é que isso não termina, né? Não é uma coisa assim de geração. É meio que Não, natural, né? é uma característica quase psicológica da posição materna de cuidados, né? A mulher tende a ser a cuidadora e que tem a capacidade de reverie, que a gente chama, que é em sonhar e cuidar. É uma característica da maternidade. Uhum. A pergunta é essa aqui, ó. E será que nós agimos mais inconscientemente ou usamos o consciente? Será que usamos mais o automático? Deveríamos mais conversar com nossa morte? Pois é, aí é que está. O que eu quis dizer com isso é o seguinte, que a pessoa não deve nunca se satisfazer com a maneira de entender o mundo e a vida aqui. Então, uma das coisas que é característica do progresso científico, dizer com isso é o seguinte, que a pessoa não deve nunca se satisfazer com a maneira de entender o mundo e a vida aqui. Então, uma das coisas que é característica do progresso científico e psicológico é a capacidade de eu ver coisas que, de certa forma, são ocultas e são mais raras. Até essa semana eu estava lendo um dos livros que eu gosto, até revisando, e me deparei com a derrubada da quarta parede. Aí eu digo, mas isso eu já li há tanto tempo, agora não me lembro direito. Então fui ver de novo o que é a derrubada da quarta parede. Poucas pessoas vão entender o que é isso. Mas se tu voltar para o Teatro Mambembe, que vivia no passado, aquelas carroças que andavam pelos lugares e daqui a pouco eles paravam numa cidadezinha e aí faziam um teatro. O que é a quarta parede? É quando o Mambembe, que vivia no passado, aquelas carroças que andavam pelos lugares e daqui a pouco eles paravam numa cidadezinha e aí faziam um teatro. O que é a quarta parede? É quando a carroça para e abre-se a quarta parede e eles fazem a peça. Então, a quarta parede seria assim: tu está vendo uma novela, tu está no teatro, o espectador, ao abrir a cortina do teatro, a quarta parede cai, mas ela não, o ator não faz nada em relação a ti, não, tu não existe como espectador. Agora, quando o ator
olha para ti lá fora, a plateia, e fala contigo, aí sim é uma derrubada dessa quarta parede. Então, hipoteticamente, se eu consigo o tempo todo derrubar a visão que eu tenho do mundo, entendendo ele de uma forma nova e criativa, eu vi uma ópera, vi uma peça que me chamou a atenção e mexeu comigo psicologicamente. Então eu deveria estar sempre buscando esse tipo de derrubada, que eu dialogue com aquilo que está ali, mas que a maioria das vezes não tem nada a ver comigo. Então é uma metáfora interessante, né? Eu e tu derrubamos a quarta parede seguidamente, né? Seguidamente, até a quinta, né? Em alguns dias. Aliás, a gente entra palco adentro. É. Aí diz uma amiga aqui, ó. Quando as mulheres envelhecem muito mais rápido do que o homem, é porque ela carrega o piano sozinha. Ó, viu? Porque agora tem que carregar aquele monstro que virou um piano. De cauda ainda. O que diz assim, ó. É por isso. Ela fica cuidando de tudo e o cara fica assim mais cuidado. E geralmente mais assim, observador, lê mais, né? Se preocupa mais com o lado intelectual, né? Sim, ele ganha um tempo que ela não tem mais e ele pode viver coisas novas numa linha mais intelectual e mais pessoal, estando sempre ali por perto, né? Eu vi um caso de um casal, assim, não é mesmo na mesma linha, porque ambos não envelheceram tanto, assim, né? Não houve nada disso, mas ela começou a fazer cursos de especialização, se preparou para uma série de coisas, e ele ficou na vidinha dele de profissional bem-sucedido, mas era aquele feijãozinho com arroz ali que dava certo, e deu certo, até hoje dá, mas ele não, tipo assim, ele não foi buscar novas orientações. Tenho mais como dialogar com ele. Para ele tá tudo certo, é aquilo ali que ele quer, só que eu quero mais. Eu digo, mas então Sim, tem que sentar e conversar, falar para ele isso. Ela disse, eu já tentei, mas ele só diz que dá risada da minha cara, não quer papo. Agora hoje eles estão separados, né? Mas eu vi, assim, era um casal muito querido, eles se davam super bem, mas houve uma ruptura em algum momento em que ela foi adiante e ele ficou, entendeu? Exatamente, isso é muito comum, né, Beatriz? Tem pessoas que vão se estabilizando de uma forma meio que vão virando fósseis, né? Eles não querem mudanças nenhuma, então ficam absolutamente cada vez mais paralisados naquela maneira de viver e de sentir e entender as coisas. E o outro que é mais criativo e é capaz de, como essa aí, de sentir e entender as coisas. E o outro que é mais criativo e é capaz de, como essa aí, de buscar novas situações, pergunta daqui a pouco, o que eu estou fazendo aqui, né? Sim. E aí depende de cada pessoa, porque muitas vezes a gente fala uma coisa e a pessoa, mas então eu tenho que fazer isso. Não, não tem que fazer isso. Porque cada caso é um caso bem específico, não tem nada a ver. Não... Sim, é único. Cada um de nós tem que abrir um caminho altamente pessoal. A maioria quer uma direção e um caminho. Aí, de novo, aquela vicinal que eu tenho que sair da freeway é um caminho altamente pessoal meu. Talvez eu possa seguir alguns que já passaram por ali, mas todos os dramas que eu vou viver são únicos pessoais meus. Talvez eu tenha que abrir novos caminhos mesmo, esses são únicos pessoais meus. Talvez eu tenha que abrir novos caminhos mesmo, aproveitando o que o outro já abriu. Sim. Mas a maioria é deitado, como se diz, brasileiro deitado, né? Quer dizer, eu fico deitado esperando que alguém me levante ou me dê uma direção. É muito mais... Eu tinha um amigo em São Paulo que ele tinha essa noção de brasileiro deitado, então ele ia numa enfim, qualquer lugar, assim, no aeroporto, ou lá nos trens, ou saídas de ônibus, e aí ele se deitava no chão e tirava uma foto e botava no Instagram.
no Facebook. E aí botava embaixo, brasileiro deitado. Eu digo, mas tu tem paciência para deitar no meio de uma multidão, tirar uma foto e botar. Mas é bem modelo brasileiro mesmo, né? Brincalhão. São diferentes, mas não tem muitos tipos diferentes. Nós tem aquela pessoa que é comandante, por exemplo, né? Que o senhor falou agora, aquela pessoa que é comandante, que comanda, que assim, não adianta quando tu vê, ela já está comandando. Tem aquela outra pessoa que é animadora, ela está sempre animando o grupo onde ela estiver. Tem aquele pessoa, entende assim, o que eu quero dizer? É que ninguém pode se sentir nem menor, nem melhor, nem pior do que os outros, porque cada pessoa tem uma tendência, assim, tem um jeito de ser. Não existem tipos diferentes de pessoas, muitos, né? Dá para imaginar assim, geralmente quando tem uma mulher muito comandante ou um homem muito comandante, tu tem um parceiro que é um soldado, que é uma pessoa que gosta aceita obedecer. Sociais intrafamiliares que a gente vê essas interações assim da pessoa que é mais comandante, mais diretiva, a outra que é mais obediente, que ouve sempre alguém e segue esse caminho. Isso aí é uma quantidade imensa de tipos de relação que às vezes funcionam de forma harmônica, às vezes desarmônicas e às vezes incompatíveis, né? Por exemplo, aqui a nossa amiga está falando que nessas excursões de viagens, pequenas viagens, a maioria é feminina. A maioria é composta por mulheres. Mas é que as mulheres também vivem mais, né? E tem uma capacidade assim de interagir melhor entre si, né? Porque por que não os homens não viajam juntos assim, né? É uma das perguntas que há uma dificuldade maior ou feminina, que é realmente, como ela disse, é difícil ver um grupo de 10 ou 15 homens sozinhos juntos, né? A não ser para futebol ou então para algum tipo de alguma coisa. Tem que ter uma condição mais masculina, vamos dizer assim. Parece que o masculino aí, quando se junta muito homem, há uma tendência a alguma coisa tipo erótico, sexual, que não é suportável pela maioria dos homens. Quer dizer, andar muito junto, homens, mulher se abraça, se beija, pode até andar de mão com uma amiga. Quer dizer, o masculino é muito mais sectário e difícil de interagir em grupo com intimidades físicas ou dormir no mesmo quarto ou coisas parecidas. E as mulheres, como têm essa característica feminina e não há problema maior nenhum de maternagem, de uma cuidar da outra, e realmente, como tem essa característica feminina e não há problema maior nenhum de maternagem, de uma cuidar da outra, e realmente a maternagem e a capacidade feminina é de abarcar o outro e trazer para perto. Quer dizer, o masculino, um meio que se afasta do outro com tipos de intimidades que as mulheres têm espontaneamente, né? Sim, porque entre homens a questão sexual ali, ela fica latente, né? Não, eu não o assunto é só esse, o tapa na bunda do outro é permanente. E isso. Se for o caso, até alguma consideração a respeito do membro, quer dizer, é um negócio assim meio que isso está incluído no pacote. Já numa relação de viagem entre mulheres, também sai muita piada, muita brincadeira, mas não chega perto desse ar meio de sexualidade, né, que não tem. O feminino é agregador, é de juntar. O masculino é separado, é mais distante, é mais comandante, é mais eu. O feminino, até pela característica da mãe com a criança, o que acontece quando nasce a criança? Há uma fusão, se diz que não há mãe nem bebê, há mãe-bebê. Há uma fusão e o pai não está nessa ligação. Ele está dentro da mãe e é importante para a mãe que ele esteja bem com ela até que eu me desenvolva pelo menos até os 5 anos.
e que a harmonia da mãe não se desfaça enquanto eu estiver me formando através dela, porque eu sou ela, na realidade, por identificação primária. Depois é que eu descubro que eu sou eu separado. Então, tu vê que o feminino é extremamente agregador de um mito de Édipo. Quando entra o pai, ele proíbe com a castração que a criança fique só com a mãe. Então, a linha afetiva, se tu enxergar uma criança abraçada na mãe, é um romance. É um beijo aqui, é um beijo ali, ela dá banho no gurizinho, na menina, é um romance, mas sem sexo. À medida que a sexualidade aparece, nessa linha mais psicanalítica do Édipo, o pai entra como corte. Não, agora tu tens que largar o desejo na direção do pai ou da mãe, sendo menino ou homem, e procurar alguém lá fora, sob a ameaça de que aqui, se tu ficar, eu tenho que tirar a tua sexualidade, que equivale a castrar. Então, eu tenho que ir embora. Eu mantenho o laço afetivo com o pai e a mãe, mas ele deixa de ser esposo. Eu já tive um paciente com 17 anos que tinha uma mãe fantástica, ele me contava, mas eu espio ela no banheiro. Minha maior desejo é transar com a minha mãe. Mas isso é uma raridade de falar e de viver, porque essa coisa já está frustrada lá nos inícios. Então eu amo a minha mãe, eu amo o meu pai, mas tu vê a quantidade de incestos que existem ocultos aí, né? Uhum. Então essas são as coisas ocultas. E como isso é absolutamente hormonal, é difícil. Uma mãe, qualquer mãe que está dando um banho num gurizinho de 2, 3 anos, o que pode acontecer se ela lavar aquela parte lá? O negocinho ficar em pé. Uhum. Aí, meu Deus, não. A mãe que entende sabe que o estímulo físico leva aos inícios da sexualidade. A sexualidade passa pela oralidade, a sexualidade passa pela oralidade, pela analidade, pela genitalidade. Esse é o nosso desenvolvimento de sexo. Que fica muito... E nos grupos de homens isso é muito mais comum. Agora, doutor Maia, essa semana foi visto ali num caso, né, de um rapaz que ele estava casando, no dia do seu casamento, e aí os homens estavam dançando, separados e tal, e de repente ele foi para cima de um dos homens e tascou um beijo na boca. Ficou tudo muito gravado aquele momento deles, assim. Foi um momento incrível, eu recebi e vi também. Logo depois apareceu uma fala dele, ele gravou horas depois, dizendo que ele só fez aquilo porque ele estava bêbado, né? E aí a grande onda dentro da internet, né? E aí a grande onda dentro da internet ficou justamente isso, que mudou de nome agora, né? O álcool que faz as pessoas desejarem alguma coisa. Mas o álcool, aí eu comentei inclusive com a pessoa que me mandou, né? Eu digo, mas que eu saiba, o álcool ele é revelador, ele não transforma uma pessoa em alguma coisa. Ele revela alguma coisa que a pessoa já tem, né? Sim, porque tu vê a estrutura que nos habita, que é formada também nesse nível, que é a civilizatória. Até nós falamos, né, daquelas meninas criadas por lobos que não tinham a capacidade civilizatória de serem humanas. Então, eu formo a minha humanidade através dessa fusão com a mãe. E todas as problemáticas da minha evolução erótica, que seria a evolução oral, anal e fálica, que é zonas de prazer vinculadas à sexualidade depois, superego. Mas a gente não diz assim que a maioria das pessoas homossexuais que hoje têm a liberdade de se revelar, no passado estavam sempre no armário, porque que a civilização não deixava eles terem essa capacidade de abertura. Então a repressão é enorme. Agora, se tu pega uma pessoa que tem um nível de repressão desta ordem e o superego mantenha ele, não, eu sou macho, eu sou capaz de ser homem e tudo mais. Se eu tomo muito álcool, realmente o álcool tira a linha civilizatória do proibido.
tudo é possível baseado no que seria o desejo arcaico mais intenso. Então, no momento que ele se embebedou, ele acessou uma vivência intensa de homossexualidade que se revelou naquele momento como um impulso reprimido de muito tempo. E ele viu o alvo do desejo sem freios. Não tenho vergonha e nunca terei. Matei o superego. Matei os esquemas sociais que me reprimem. E fui lá e dei um beijo nele. Mas eu posso não ser conscientemente um homossexual, eu sou um Não, hétero. porque a repressão é tão grande que depois que passa o álcool, tudo volta ao normal. Mas Então tem ele gente que não pode beber mesmo, né? Depende da quantidade. Quantas pessoas e mulheres acordam assim numa cama estranha depois de uma festa? O que eu estou fazendo aqui? Nem me lembro o que aconteceu, inclusive com apagamento de memória, dependendo da Sim, mas quantidade. daí já é outro papo, assim, né? A pessoa. Não, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, eu posso acordar na cama do homem. O que eu estou fazendo aqui? Não era eu. Não, de memória, dependendo da Sim, mas quantidade. daí já é outro papo, assim, né? A pessoa. Não, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, eu posso acordar na cama do homem. O que eu estou fazendo aqui? Não era eu. Não era eu, nem me lembro como é que foi. E isso é real, né? Mas isso acontece o tempo todo. Só que não tem fotos. Não, o mais interessante é assim, ó. É a pessoa, acontece isso, né? Eu conheço casos, acho que o senhor também, mais do que eu. Quer dizer, a pessoa não tem memória nenhuma mesmo. Zero memória. Porque a memória, ela também está embalada com mecanismos de defesa que mantém a estrutura aquela que eu me recordo agora que eu estou são. Eu não sei o que eu fiz. Eu fiquei sondrado na minha memória. Está, mas inacessível à consciência agora. Então aí que está o perigo, né? Não beba demais para não perder a noção. Sim. Não, não, a bebida, aliás, qualquer coisa, né, que tu use para te tirar o teu freio. Mas vê bem, né? A gente diz que na base nós somos pulsionais e que a pulsão, ela é o desejo. O desejo, ele é absolutamente não passível de controle. O que controla a pulsão, desejo e o querer as coisas numa forma super espontânea, como é a criança nos inícios? É exatamente a busca de uma satisfação. Então, com o tempo, eu vou montando um esquema de repressão que vai me mantendo civilizado e dentro de regras. Ora, se eu ataco a estrutura de regras que me habita com a opressão, que vai me mantendo civilizado e dentro de regras. Ora, se eu ataco a estrutura de regras que me habita com o álcool ou com uma droga, por isso que também as viagens, essas com a psilocibina e drogas, me tornam outro que não sou eu. E eu não me reconheço depois, porque a memória é atacada e eu teria que receber a informação do outro. O que eu fiz? Não pode ser. Tu fez isso, isso, isso. Agora, se tem a internet e a fotografia instantânea agora, eu levo um choque de ver que eu fiz aquilo. Isso pode causar um estrago na cabeça da pessoa, né? Mas é um soco no peito, né? Ou na cara. Que eu vou ter que me adaptar totalmente. Agora eu vou marcar a hora lá com um terapeuta para ver o que eu tenho aí guardado. Todos nós temos segredos para nós mesmos absolutamente fechados. Por isso que eu digo que a pessoa que quer entender melhor a si mesma, ela tem que descobrir maneiras de se informar. Por isso que as psicoterapias hoje, cada vez mais colocadas num ambiente assim positivo, é muito bom. Mas por exemplo, essa moda agora como é a constelação familiar. Tu sabe quanto tempo leva um constelador para se formar constelador familiar? Em um mês. Quer dizer,
como é que eu vou trabalhar? Eu posso ter uma abertura total, porque agora está na moda, é barato, coisa parecida, mas como é que eu vou me entregar para uma pessoa que é um verdadeiro coaching, que se tornou constelador familiar há um mês de formação? Uhum. É absurdo, né? Mas é que todo mundo quer assim uma saída imediata, e isso E é também absurdo. tem uma coisa assim, ó, eu particularmente não fiz e nem pretendo fazer constelação familiar, porque eu acho que aprofunda coisas muito fortes dentro da pessoa e tu não pode simplesmente abrir o teu alçapão assim do nada, porque tu não sabe o que está lá dentro, né? Então Agora tu falou tudo, isso aí. eu Se eu realmente abrir sem alguém que tenha uma formação, pelo menos mínima, de psicologia ou coisa parecida, até eu vi que esses tempos foi proibido, não sei aonde, eu acho que num desses, eu acho que não foi no INAMPS que foi proibido, num determinado lugar, porque gerava culpas muito grandes que depois não eram uhum. tratadas ou resolvidas. Eu mesmo tive uma paciente que brigou comigo porque é muito melhor a constelação familiar do que falar comigo. Sim. Então, o que eu vou fazer? Não, e é um risco, né? Eu particularmente não sou favorável exatamente por ter uma ideia aproximada desse alçapão, né? Que todo mundo tem. Então, assim, ó, tu simplesmente vai ali, tu abre o alçapão e depois tu vai para casa sozinha e te vira. Entende? É Quer dizer, porque se não é uma ativam, coisa ele é uma mistura ativa, de. ativa, né? É, a constelação familiar é uma espécie de mistura entre a sugestão, às vezes até uma linha hipnótica, e o psicodrama. Quer dizer, eu crio estruturas assim como o psicodrama. Eu faço. O teu pai é aquela pessoa, em grupo, né? Uhum. Ou então com bonecos, e aí então as coisas são assim, assado. E se levantam, como tu disse, situações dessa caixa preta que é impossível resolver a curto prazo, sabe? E se levantam, como tu disse, situações dessa caixa preta que é impossível resolver a curto prazo, e aí se criam situações em que o terapeuta, que deveria ter uma formação maior e que não tem, não consegue manipular. Então se criam situações difíceis que outros teriam que resolver depois, né? Ah, e aí até uma coisa assim, porque eu conheço pessoas que fazem isso, eu conheço pessoas que já fizeram, que disseram que foi muito bom. Então eu não estou aqui querendo julgar ninguém, absolutamente ninguém. É uma posição minha, pessoal, de não fazer e nem sugerir que façam, porque agora fazer um mapa astral, fazer tal, isso tudo eu faço, eu acho legal e tal. Agora fazer isso de misturar as emoções mais profundas e misturar culpas e misturar tendências e não sei mais o que, eu não acho que seja legal, porque assim, ó, tu não vai tirar o órgão, né? Tu não vai entregar o teu coração, se ele está com algum problema, para alguém que estudou uma outra coisa, né? Tem que ser para especialista. E a mente humana também é a mesma coisa. Só que ela não tem, não, tu não pega com a mão, né? Exato, quer dizer, eu já falei aqui, mas eu tenho uma aluna que é psiquiatra e ela é clínica. Então, o que, que ela faz? Ela atende muito bem as pessoas, faz um diagnóstico, dá uma medicação. Aí tu volta não sei quando. E ela, que trata muito bem, ela atende de meia hora, as pessoas querem. Aí ela diz, Maia, talvez pelo que eu aprendi contigo, eu digo coisas que as pessoas. Mas, doutora, não dá para voltar mais, não, eu queria fazer uma terapia com a senhora. Não, eu não faço terapia, eu só faço o diagnóstico, te trato bem e te encaminho até para alguém. Mas a senhora me disse uma coisa que eu gostaria de conversar mais. Pois é, mas eu não faço isso. Então, se tu abre zonas de sensibilidade, tu tem que ter pelo menos uma formação para que essa zona aberta não fique assim dolorida ou mal sentida. Tem pessoas que fazem uma constelação familiar, saem muito bem, obrigado, com quem faz um coaching. Mas tem outros que abrem zonas, eu quero voltar, eu quero falar mais, eu quero. E aí não tem, ou não tem formação para manter. E por isso, então, que está havendo essa movimentação de limitar um pouco.
ou avaliar melhor quem for fazer, porque as culpas podem aparecer de forma arcaica lá do meu avô, da minha avó, e levantar coisas que me assustam, né? Exatamente. Depois não dá para tampar, né? Não é. Não, aí teria que trabalhar aquilo cada vez mais. Mas se o terapeuta tem uma formação... O mundo está dentro do mesmo espectro, assim. É que nós gostamos de mágica. A gente gosta de uma coisa assim fantástica. Então, eu tenho aqui, eu faço em 2 encontros, eu vou mudar a tua vida. Tu vai entender perfeitamente por que tu isso, aquilo, aquele outro. Aí a pessoa é mágica, eu vou lá e faço, né? Tu vê, eu me lembrei de uma coisa agora que um colega meu no tempo do Hospital de São Paulo, ele era hipnólogo. Então ele disse assim, eu hipnotizo os pacientes e cada 10 pessoas, uma é altamente hipnotizável. Hipnotismo significa, eu começo a fazer comandos determinados e daqui a pouco tu entra em transe. Tu perde a consciência e fica vulnerável ao hipnotizador. Então ele contando na época que ele estava entrando no hospital de clínicas e nunca encontrava uma das pacientes dele e a lei ia saindo. E foi na entrada. Aí ele disse para ela, bom dia. E ela, bom dia. 2 horas depois ele volta, ela está parada no mesmo lugar. E aí que ele se deu conta que a chave para o transe era bom dia. Porque a hipnose se criam palavras que são de ordem e de valor. Então, quando tu chega no hipnotizador para fazer uma regressão, ele dá aquela palavra e tu entra em transe, depois de alguns eventos que tu chegou nesse ponto. Ela estava parada ali e ele teve que desfazer 2 horas parada como se tivesse, não sabendo por quê. E uma sugestão pós-hipnótica é assim, olha aqui, quando tu terminar, que tu acordar, tu vai pegar um guarda-chuva e abrir ali na sala. Tá, a pessoa acorda, passa 5 minutos, que foi o que eu... Ela estava parada ali e ele teve que desfazer 2 horas parada como se tivesse, não sabendo por quê. E uma sugestão pós-hipnótica é assim, olha aqui, quando tu terminar, que tu acordar, tu vai pegar um guarda-chuva e abrir ali na sala. Tá, a pessoa acorda, passa 5 minutos, que foi o que o hipnotizador disse, e ela vai lá e abre o guarda-chuva e diz, eu pergunto, por que tu abriu? Não, é que tinha uma vareta aqui que eu achei que estava torta. Então tu vê que o nível da sugestão que eu posso levar comigo, e se eu entendo isso como identificações arcaicas, que eu tenho muitas, quando eu abro essa caixa preta, eu tenho que ter capacidade de entender. Então eu tenho que estar bem apoiado, senão vai dar problema. E a pessoa não sabe muito bem onde é que vai parar, né? Porque, semana, tá? Na segunda-feira, a doutora Maela fez um desastre na vida dela. Um desastre completo na vida dela. Passados alguns meses é que ela se deu conta de tudo que ela fez, só que ela estava, tipo, hipnotizada, assim, sabe? Completamente convencida daquilo. Porque todos nós temos essa fragilidade, né? Eu estava pensando aqui, ó, claro que talvez não tenha uma coisa que ver com a outra, só estou conversando. Coisas que mexem com a nossa memória, muitas vezes, que são acionadas por causa de um perfume. Tu vai em determinado lugar, tu sente aquele perfume e toda aquela emoção que um dia tu sentiu, mas que está associado com aquele perfume, parece que tu está vivendo agora. Tem pessoas que até choram e entram, né, em desespero ou por causa de uma palavra, uma música. Tem pessoas que até choram e entram, né, em desespero ou por causa de uma palavra, uma música. Quer dizer, nós somos muito mais frágeis do que nós sabemos, inclusive, né? Então, por isso que essas mexidas de profundidade, quando não tem um embasamento maior, um apoio maior, ou não for uma psicoterapia com um tempo mais dilatado, podem gerar situações pesadas, difíceis, que estão baseadas nisso, na sugestão,
nas sugestões maiores em que eu ativo memórias ou zonas arcaicas que depois eu preciso que alguém me ajude a conter isso e realmente fazer um bom proveito daquilo que eu comecei a enxergar em mim. Por isso que essas aberturas deveriam ser sempre com pessoas em que eu tenho uma afinidade. Vamos dizer que eu vou uma afinidade onde eu posso abrir um campo onde eu me sinto seguro. Mas como o nosso mundo hoje é para ontem o que eu quero, qualquer coisa que tenha um progresso assim de um mês e me resolva as coisas instantaneamente, eu fico vulnerável a esses eventos que alguns se perdem mesmo quando tu está falando, né? É verdade, né? Bom, uma questão aqui colocada, porque nós falamos sobre os homens se reunindo e a questão da sexualidade, e alguém aqui está questionando se nós sugerimos que as pessoas são gays, que é normal, as pessoas, no fundo, são gays. Não foi isso, né, que o senhor falou? Não, é que todos nós teríamos uma formação de base, e a prova está que hoje a gente está vendo assim os transgêneros, uma formação de base, e a prova está que hoje a gente está vendo assim os transgêneros aparecendo de uma forma que antes não se sabia que existia tanta coisa fora do heterossexual, né? Do heteronormativo. Uhum. Eu sou feminina e sou masculino, né? Está havendo identidades, vamos dizer assim, transgêneras de uma forma incrível, né? Então, cada um de nós, na linha do desejo, se desenvolve de uma forma determinada. Mas não quer dizer que não, todo mundo é gay ou todo mundo... Tá, mas aí eu vou fazer uma pergunta em cima de um fato que talvez dê para o senhor falar rapidinho e a gente, de repente, volta a falar sobre o assunto no ano que vem, porque no sábado que vem nós não teremos o nosso encontro, certo. Porque se tudo der certo, se tudo funcionar como eu estou pretendendo, estarei em Brasília. Olha, né? Porque amanhã, dia 1º, será a posse do Lula, e se Deus quiser eu vou estar por lá. Estou dizendo assim, se Deus quiser, estarei, porque a gente não sabe, né, doutor Maio, o que pode acontecer de hoje até o dia. Enfim, certo. Mas a questão é a seguinte, existe algum tipo de estudo com relação exclusivamente à questão anal? Porque essa semana saiu uma notícia aqui, eu recebi uma notícia e comentei, que obviamente foi comentado demais pelas redes sociais, de um cidadão de 88 anos, na França, que introduziu uma bomba no ânus. Um artefato. E ele acabou indo para o hospital. No hospital eles evacuaram uma parte do hospital, porque pensaram que podia explodir, né? E aquilo tudo ficou muito assim na nossa cabeça, pelo menos na minha ficou a vontade, a necessidade de tocar o outro, a vontade de beijar, a vontade de sentir o cheiro e tal. Isso é todo o espectro sexual que a gente pode ter com outra pessoa, certo? Certo. Mas aí a gente vê que existe uma coisa assim muito radical em respeito ao próprio ânus. Isso, já tem algum estudo que analisa isso? Tem alguma função tipo orgânica que explica isso, ou deixamos para falar sobre isso em 2023? Não, se sabe, dentro da psicanálise, todo mundo conhece essa evolução da sexualidade. Ela é primeiro oral, quer dizer, todos os prazeres vinculados à sexualidade, que é o comer, o beber, o se satisfazer com as coisas que entram pela boca, e o prazer sexual da boca, o beijo e toda a sexualidade ligada à boca. A mesma coisa na devido intimidade sexual, e ela desenvolveu uma habilidade de beijo que ela tinha orgasmo beijando. Ela não precisava ir ao fato de uma relação vaginal, porque ela tinha orgasmo só beijando, que era devido à proibição de exagerar sexualmente. A segunda evolução da libido é anal. Então, o ânus há um prazer na evacuação, que é um prazer parecido com as vivências de prazer ligados à boca. Então,
o ânus da criança pequena tem duas evoluções. A primeira, de expulsar, e a segunda, de reter. Então, tem muitas crianças que têm capacidade de manejar a mãe, retendo as fezes, e a mãe fica preocupada. Vai no piniquinho, aquela coisa toda. E isso tem um prazer, vamos dizer, implícito de lugar físico. Prova está que são, para algumas pessoas, maravilhosas. Eu me lembro de um caso que a mulher teve 2 filhos e as 2 vezes que ele transou com ela foi pela vagina e teve os filhos, porque ela diz, quando ele vinha para me penetrar, ele tinha uma fantasia da vagina dentada. Então ele só conseguia ter ereção através do ânus meu, então o sexo anal. Terceira evolução da libido, os genitais, que aí então o acesso fica ligado ao membro masculino e à vagina, o ponto G e toda o erotismo vinculado à zona. Mas as 3 zonas têm vivências de intensidade. Então, uma das ligações assim que se tem com a neurose obsessiva é a retenção, que eu provavelmente era um retentivo, não consigo eu gastar o dinheiro. É a retenção, que eu provavelmente era um retentivo, não consigo eu gastar o dinheiro é poder, mas eu retenho. Quer dizer, eventos que vão aparecendo posteriormente que têm uma relação com essa evolução da sexualidade, da libido, que vai dinamizando as 3 zonas. Então, a sexualidade nossa é vinculada a uma ou outra zona mais do que a outra. O ideal é que ela fique, depois na evolução trifásica, que ela fique toda na ligação da sexualidade, mas o beijo na sexualidade é intenso, e aqueles que têm mais prazer na zona anal também têm vários tipos de relacionamento. E aí, então, na linha dos transgêneros, se usa o que se tem, né? Ou seja, se nós não tivéssemos toda esse arcabouço de pecados e sujeira, e vergonha que envolvido na questão do sexo, muito provavelmente o ser humano seria muito mais criativo e teria muito mais diferentes relações do que ele tem submetido a todo esse pecado, todo esse erro, essa coisa suja que é o sexo, e provavelmente nós teríamos um outro tipo de civilização. Sim, essas civilizações mais abertas, a evolução sexual, a Revolução Sexual da França 68, os hippies, os beatniks, tudo mais. Mas nós seríamos parecidos com o que acontece com os animais, né? Na sexualidade, um vai lá cheirar o outro, tudo mais, sem nenhuma vergonha que nunca terei. Mas a nossa civilização, como é mais, vamos dizer, intelectual e tem e baseada na posse. A nossa civilização, como é mais, vamos dizer, intelectual e tem e baseada na posse, baseada na propriedade. Isso, na crença de um ser maior que deveria ser assim ou assado. Então, se demonizou a sexualidade. A sexualidade, tu vê, Sodoma e Gomorra foram destruídas porque a sexualidade anal era um dos fatos lá. Sim. E esse tipo de sexualidade aberta. Então, uma das formas do poder exercer poder também é exatamente a sexualidade. Por exemplo, no Irã, o que está acontecendo lá? As mulheres não podem botar à mostra a sua sexualidade, porque é coisa do demônio na religião essa. Então, eu tenho até que matar para que as pessoas fiquem obedientes. Uhum. Os 7 pecados capitais, hoje em dia, são virtudes. Sim. Então, a sociedade avança e a gente, então, muda as visões e os costumes, que para determinadas pessoas hoje é um absurdo. Quer dizer, a gente sabe que tem gente que diz que não existe homossexual, não pode existir. Aliás, no Irã, se tu for homossexual, tu tem que fazer cirurgia, ou então ir embora. Sim, tu é obrigado a assumir o teu lado mulher. Não pode ter então, uma terceira.
Então, as crenças que nos habitam é que determinam a nossa vida, né? Não, e se a gente considerar que são 2.000 anos de guerras e fome e exploração e violência, tem alguma coisa errada na nossa civilização. E talvez, assim, ó, é que estão me chamando de revolucionária sexual aqui. Eu não tenho nada disso, eu só quero entender. Mas assim, ó, não existe nenhum impulso mais violento no ser humano. Toda a psicanálise do Freud é baseada na sexualidade. Que é o maior impulso, porque... É o maior impulso que se tem, e ele está todo vinculado ao social e às crenças, principalmente às crenças religiosas, porque... que foram impostas. As crenças não religiosas, que seriam os governos, então, que não existe nada com Deus, e sim com a humanidade, com as aberturas, com as possibilidades de cada um ser o que é uma coisa mais aberta. Mas tu vê que várias pessoas se chocam até com o que nós estamos dizendo aqui. Então, esse choque deveria ser usado assim: vou me informar mais sobre o que eles estão falando, e não imediatamente já dizer e fazer críticas diretas, né? Tu vê como é fácil? Imediatamente alguém já disse aí, vocês estão fazendo uma revolução. Isso. Imediatamente já dizer e fazer críticas diretas, né? Tu vê como é fácil? Imediatamente alguém já disse aí, vocês estão fazendo uma revolução. Isso, é. Nós estamos levantando hipóteses para que as pessoas, curiosamente, se informem mais. Não, e se for revolucionário, eu quero ser, porque eu não nasci para ser uma planta. Exato. Eu nasci como um ser humano, então se é revolução. Porque se a gente está falando de coisas que são fáticas, que são reais, e as pessoas estão aí cada vez mais tumultuadas, de repente a gente está simplesmente verbalizando uma realidade que continua sendo tratada como sendo criminosa, e não é. Não. Quer dizer, eu numa sociedade aberta em que eu posso expressar a minha opinião e a minha visão do mundo, eu claro que vou entrar em choque com pessoas que vão achar que o mundo realmente é quadrado, né? Quem sabe eu examino mais toda a tradição de terra redonda em relação à quadrada. Aí eu cresço, porque eu estou começando a entender melhor as coisas, né? Beatriz, vocês pensaram bem que a Globo está mostrando agora para as pessoas serem assexuais? Isso também não é uma forma de dominação? Não, pode ser uma forma de revelação, que tem pessoas que não têm sexo no sentido erótico, que tem, até a colocação é assim: tu acredita em sexo sem amor? Sim, diz ela. E ele diz, eu acredito em amor sem sexo. Então é uma coisa romântica, assim, meio... Pois é, e depois ele diz que se tu entrar numa rede social aí de pessoas assexuais, tu vai encontrar vários. Então, as liberdades... Sim, mas então eles não passaram... Sim, entendi, mas eles não passaram por aquelas fases freudianas, quer dizer, não teve aquela fase anal, a fase oral, a fase... Eles não passaram por isso. Passaram por tudo isso, mas as repressões podem ter sido tão grandes... Ah, então eles não são, eles estão reprimidos. Exatamente. Várias posições são... porque a sexualidade é extremamente aberta, mas dependendo dos traumas havidos. Por exemplo, se eu fui abusado, eu posso nunca mais ter sexo. Uhum. O sexo entrou na minha vida. Eu, com 8 anos, fui abusado de uma forma assim que o choque físico foi tão grande que o psicológico não absorveu. Então, toda aproximação sexual repete o trauma. Então, eu não tenho sexo porque... de alguma forma, repete um trauma arcaico meu. Tá, então agora, de repente, eles mostram um tipo como sendo normal, mas na verdade, é apenas o resultado de uma violência contra o ser humano. Não quer dizer que tenha sido dessa forma, violência contra o ser humano, mas aquela pessoa evoluiu de uma forma... ou ela se fechou? Se fechou, mas é uma evolução. O fechamento também é um tipo de evolução. E ela foi se fechando. Então, hoje em dia, nós estamos vendo
quase 70 tipos de transgêneros. Sim, mas eu acho que com tanta gente assim, será que ainda falam em orgasmo? Mas cada um pode ter o orgasmo da sua maneira, que é uma coisa altamente particular de cada um, né? Não, eu me lembro uma vez que o pessoal estava querendo, porque eu tinha que ter orgasmo múltiplo. Eu digo, não, mas aí é brincadeira, né? Porque tu não tem como pegar e fazer. Agora eu vou te dar uma receita de bolo. Ok, receita de bolo. Ok, hoje não tem receita de bolo, hoje tem receita de orgasmo. Isso não existe, né? Não, mas um tem o seu orgasmo. Eu me lembro de uma paciente que tinha orgasmo em salva. Ela começava com o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e até 7, 8 vivências orgásticas em salva, que a gente diz, né? Em salva? É quando tu dá aqueles tiros no enterro de alguém militar, né? Eu não entendi. É quando ela tinha o orgasmo, o primeiro desencadeava um intervalo de tempo curto, o segundo... Tá, eu entendi. Tá. Eu sou tão... Olha só, eu imaginei outras pessoas junto com ela, mas não, ela... Não, ela. Em vários. Então, a sexualidade é tão especial e única como tu e eu somos únicos no universo de 8 bilhões de pessoas. Que coisa incrível, né? E tem louco aí querendo... Coisa incrível, né? E tem louco aí querendo reduzir a 2 a 3. Exatamente, porque aí são as proibições que eu não admito tanta diversidade. Não pode, tem que ter um caminho único para todos. Sim, porque aí é mais fácil de controlar também, né, doutor Maia? Mas é lógico. Quando aquele cardeal lá em 500 depois de Cristo resolveu criar o inferno, ele disse, aí vai ser muito mais fácil a gente controlar as pessoas. Claro. Porque o ser humano feliz, ele vai querer os outros felizes também, né? Ele do meu jeito, mas... Não, mas, por exemplo, se todo mundo fosse feliz, tá? Que é uma coisa utópica. Eu acho que hoje é distópica, né? De tão louco que é. Mas assim, ó, tu não vai querer, tu tá feliz, bem feliz da vida, daqui a pouco tu olha do lado, tem uma pessoa passando mal, aquilo ali vai te incomodar. E tu vai querer que ela passe bem também. Claro, aí eu vou ser um cara... É para o outro não te incomodar. Aí é que tá. Pobre incomoda, porque eu vou dar, né? Porque isso. A minha renda é minha, Beatriz. Eu não vou doar. Eu trabalhei, eu lutei para ter. Eu fiz tudo isso. Sim. Agora vai entrar o Lula aí e vai desmanchar tudo. Não, vai sim, eu vou ajudar. Doutor Maia, um Feliz Natal para sua esposa, para sua família, para sua filha, para todo mundo. Muito obrigada de coração, assim, por todo esse ano de 2022, mais uma vez, mais um ano. Muito obrigada. E tudo de bom para ti lá em Brasília, então. Tá? Isso, 2023 a gente se encontra e que os nossos papos aqui possam ser assim, né? Deixando aqui algumas pessoas bem iradas, bem incomodadas e outras... Um abraço de Natal. Um abraço, Feliz Natal. Bem. Então, né, eu conversei com o Dr. Maia, mais uma vez, nessa nossa Rádio Web Manaua, a voz da resistência. Quero agradecer a cada um de vocês também, muito obrigada. Segunda-feira eu estou de volta aqui, viu? Não estou me despedindo. E sabe como é que é, né? Eu estou realmente bastante entusiasmada, quero ir para Brasília, se Deus quiser, se nada acontecer ao contrário e tal. E mais uma vez eu quero fazer o pedido aqui, esse apelo aí, para que quem puder nos ajudar, né, com o nosso Pix, faça isso, né? Um pouquinho de você vai fazer diferença para a gente aqui, tá bom? E eu vou contar de tudo que vai acontecer durante o final de semana que vem. Eu vou estar fazendo lives e contando para os amigos e para as amigas tudo que está acontecendo e toda a nossa experiência por lá, né? O nosso Pix é pixdamanaua@gmail.com, tá bom? Anota aí, pensa e quem sabe tu nos ajuda. Pixdamanaua, tudo junto, pixdamanaua@gmail.com. Um beijo no coração, como se dizia aí durante o período que foi famoso isso, né? Um beijo na alma aí de todos vocês, muito obrigada. Um beijo para Silvia Moraes. Silvia, Feliz Natal para ti. Que
quero que tu te sinta abraçada por mim. Feliz Natal e que tu possa ter uma passagem de Natal com as lembranças, inclusive as lembranças mais tristes desse ano de 2022, mas lembrando da energia enorme da tua filha, tá? Que certamente continua contigo, tá? Um grande beijo para todos e para todas e até segunda-feira, aqui, a partir das 9 horas da manhã. Claro, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, né?